Vamos entender quais as questões que caíram no Enem 2021 que tratavam de funções. Isso é importante você saber para que quando você for fazer exercícios, você ir com esses agrupamentos de assuntos. Não precisa você fazer um simulado completo com assuntos aleatórios. Comece com assuntos que estão juntos, ou seja, comece com exercícios sobre matemática básica, porcentagem, funções, estatística, e assim vai ser melhor de você relacionar e perceber os padrões que existem no Enem. E aí, nesse documento eu agrupei todas as questões que tratavam, de forma direta ou indireta, de funções. É importante você saber. Essa questão 176 que caiu é uma questão que vai ter sempre, que é uma função, mas não é uma função é uma função afim, é uma função de segundo grau. Não, é você determinar a lei de formação que tem essa função. Ou seja, para quais valores eu devo colocar para que obtenha um valor final. Então, essa lei de formação, que você lembra muito de função afim ou função mais função afim, essa lei de formação é o que cai. Ou seja, você construir a partir do enunciado qual é a conta que ele quer que você faça. E aí, se você observar as alternativas, você percebe que só tem letras, ou seja, é uma lei de formação. Vai ter valores para substituir em cada uma. E essa questão você deve ter muita atenção e ler ela com calma, certo? Porque são muitos detalhes. Ó, se eu ler um pouquinho dela, ó, diz que o preço P, que é a igualdade que tem aqui, né, no primeiro membro, ele vai ser a consequência de quê? Ele vai ser a consequência de é calculado considerando um preço por diária, ó, a diária D, acrescido, o que é acrescido? Acrescido é acrescentado, então é uma soma, não é? De uma taxa fixa, o que é uma taxa fixa? Uma taxa que não vai mudar. De limpeza L, então o L é fixo, é uma constante. E de uma taxa de serviço, porém essa taxa de serviço ela é um valor percentual S, ou seja, o S está em porcentagem, ok? Então, ele poderia ser S%. Então, aqui provavelmente seria um decimal, mas isso não vem ao caso porque só está tratando da letra S. É um valor percentual S calculado sobre o valor pago pelo total de diárias. Tá vendo que é muitas informações e precisa ir com calma para fazer ela. No nosso canal existe um vídeo falando sobre ela, é importante que você veja, certo? Vamos lá então. Ó. A outra questão que caiu sobre função é a questão que o meu conselho é que deixe ela lá para o final mesmo da prova. Faltando, quando você tiver já terminei aqui o gabarito, vou dar uma olhada no que tem para fazer aqui. E aí, é uma questão assim, não é uma questão difícil, não é uma questão difícil, porém é uma questão chata, eu diria que é uma questão chata, porque é uma função, vai ter uma funçãozinha, tá vendo aqui? Apesar de não ser função afim ou função de segundo grau, trata de função pelo conceito de ter e substituir valores e ter uma lei de formação aplicada nela. E ele tem algumas informações. O que é necessário nela? Ele usa o triângulo e a estrela para definir algumas operações. Ele diz que x triângulo y ele é dado pelo quadrado do x, quadrado do primeiro, mais o produto dos números, né, x e y, menos o produto, o quadrado da última letra, certo? E aí, o asterisco, ele representa x asterisco y é o produto dos dois mais o primeiro termo, certo? Então, ó, a partir dessas informações e observando o enunciado todo, ele dá essa informação aqui, essa funçãozinha, ó, que A triângulo B, deixa eu colocar aqui, A triângulo B, asterisco, B triângulo A, será igual a zero. E aí no final ele diz que o B é igual a 1, certo? Então você observa que existe um padrãozinho. É só substituir valores, mas aqui cai em uma equação muito chata. É chata, é uma questão chata, é uma questão demorada, entendeu? De fazer. E por isso não é interessante que você faça no começo e nem no meio. Deixa ela para o final e aí você vai observando ela com calma quando sua mente já está livre. Você já vê que já
fez o possível, fez nas suas condições. E aí você mexe nela para ver essa resposta. Depois tem a questão 141, que é uma questão que eu considero ela fácil para média, talvez. Mas é uma questão que ela pode ser respondida no começo, porque ela é uma questão bem direta, caso você tenha essa prática. Mas tem questões mais simples, que você pode deixar essa aqui um pouco para o meio, começando pelo meio ali, aí você responde ela. Porque ela trata, e ela também trata de porcentagem, por isso que essa questão ela está no vídeo também que falamos sobre as questões que caíram sobre razão e proporção. E você vai observar dois conceitos aqui. Existe essa tabela, então provavelmente vai utilizar ela. E observe, existem frequências cardíacas máximas atingidas de acordo com percursos que eu possa estar numa bicicleta. E aí, considerando, vai ter o que essa pessoa, esse senhor de 61 anos, ele quer. Ele quer melhorar o condicionamento físico dele. Para isso, ele deve estar em uma frequência cardíaca que seja de 65% a 85% da frequência cardíaca máxima que ele possui. Observe, como é que vai calcular essa frequência cardíaca máxima? Já que o 65% de quem? Da frequência máxima. E a mesma coisa vai fazer com 85%. E essa frequência máxima, ele deu a função, ó, frequência máxima é o quê? Vai ser 220 menos a idade. Idade de quem? Idade do ciclista. 220 menos a idade de 61. Isso aqui vai ser igual a 159. Então é só fazer 65% de 159, 85% de 159. E aí você vai perceber, de acordo com essa tabela, se ele está adequado, se essa frequência que ele está é adequada aos valores que ele tem nessa tabela. Ou seja, em quais percursos, observe as alternativas, em quais percursos ele manteve nessa frequência cardíaca ideal para o ganho de condicionamento físico. Entende? Então é só isso que você deve fazer. E por último, vem uma questão aqui que você pode pular, você só chuta mesmo. Porque é uma questão que não vai fazer tanta diferença. Se você acertar, vai ter uma nota melhorzinha, já que não vai perder caso você acerte também. Mas é uma questão que nem precisa estudar ela. Ah, vou estudar esse assunto porque pode ser que caia. Não, de jeito nenhum. Tanto que cai pode cair em física, certo? Porque trata de metros por segundo, metros cúbicos, sendo a densidade, entendeu? Trata de densidade. E quando você lê e você estuda um pouquinho, isso trata de análise dimensional, ou seja, dimensões de um objeto. E você observa aqui, ó, a relação Newton-Laplace estabelece que o módulo volumétrico, é o quê? É um fluido diretamente proporcional. Isso aqui você deve saber. O que é diretamente proporcional? Se eu tenho, ó, o A é igual a B vezes C. Então significa dizer que o A é diretamente proporcional a B vezes C. Porém, se eu tenho A é igual a B sobre C, o A ele é diretamente proporcional ao B, porém ele é inversamente proporcional ao C, certo? Já que aqui é diretamente, é um produto, certo? Então, ó, é diretamente proporcional a quem? Ao quadrado da velocidade do som. Ave Maria. Quadrado da velocidade do som em metros por segundo. Ou seja, metros por segundo ao quadrado. Percebe? E aí, observe uma coisa. Esse metros por segundo eu poderia escrever simplesmente metros por segundo ao quadrado. Por quê? Ele está falando que é diretamente proporcional, mas essa fórmula, essa noção de metros por segundo, ela é um conceito só. Então, é proporcional a metros por segundo, certo? E aí, ó, no fluido e a sua densidade, o que é densidade? É D
igual a massa vezes o volume, não é isso? Então, massa ou quilo, enfim. Aí a sua densidade em quilograma por metro cúbico. Ou seja, quilograma por metro cúbico. Tá vendo? Então, ó, essa definição aplica também dessa mesma maneira que eu apliquei metros por segundo, um abaixo do outro. Tá vendo que é uma questão que você não vê ela, não é como você vê. Então, por isso que não precisa perder tempo. Eita, meu Deus, eu tenho que acertar essa questão. Não, se você leu a primeira vez, não entendeu, passou para outra, depois de fazer algumas questões, você voltou para ela e não entendeu também, você percebe, e caso você esteja realmente com os assuntos em dia sobre estatística, porcentagem, sobre essas questões de fórmulas, você vai perceber que você tentou duas vezes e não conseguiu, você tentou a terceira, e aí você percebe que caso você já tenha concluído a sua prova com a sua capacidade, você percebe que você lê ela lá no final, só para, vou ler aqui, vai que eu consigo fazer. E aí, se não conseguir, você chuta, certo? Mas que não vai agregar tanto como uma questão. Claro que se você acertar, vai aumentar um pouquinho. Mas isso tudo depende de você ter acertado as questões fáceis, ok? Mas lembre, se você acertar, você sempre vai ganhar mais pontos. Mas se você errar, não vai fazer tanta diferença assim, ok? Então, essas foram as questões que caíram sobre funções. E espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se, curta, mande para o seu amigo. Inscreva-se aí que estamos chegando perto de 100 inscritos. É uma coisa boa. Muito obrigado, até a próxima e tchau.